Oi, 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 pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que uma criança de 2 anos precisa estar manifestando no processo de linguagem. Se esse vídeo é interessante para você, já aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana mais de um vídeo é postado aqui para ajudar mais e mais crianças, mais e mais famílias, através das minhas dicas, orientações, informações e exercícios também, tá? A ideia desse canal foi exatamente para ajudar mais e mais crianças que, infelizmente, por algum motivo não podem ser ajudadas por profissionais no tempo certo, no momento certo. Então, de alguma forma, eu quero ajudar mais crianças e aí eu vi, então, na rede social uma possibilidade disso. Aproveita também e compartilhe esse vídeo se você achar que ele pode ser útil para mais famílias, mais crianças também, tá bom? Eu sou Marcele Fassarella, fonoaudióloga há mais de 20 anos, transformando a linguagem de crianças e adolescentes, porque essa é a minha área de atuação. A fala, a leitura, a escrita, a comunicação de crianças e adolescentes. Mas sem blá blá blá, vamos ao que nos interessa. Criança de 2 anos precisa, antes disso também, tá? Mas algumas coisas antes até dos 2 anos, mas eu quero falar sobre 2 anos, o que já tem que estar mais redondinho. Criança já tem que estar apontando quando ela quer alguma coisa, quando ela quer mostrar, compartilhar com alguém o que ela quer mostrar, que a gente chama de atenção compartilhada. Ela precisa olhar e manter o olhar quando o outro fala com ela e olhar e manter o olhar quando ela quer falar com o outro, porque às vezes a criança olha e aí ela começa mantendo o olhar e no meio do caminho ela já começa a desviar. Ou quando a pessoa responde para ela e ela já desvia. Ela precisa entender os comandos, entender o significado do que é falado para ela, executar os comandos, atender aos comandos imediatamente, apontar também. Quando o outro solicita, aponta qual brinquedo você quer, aponta qual biscoito você quer agora, por exemplo, tá? Ela precisa imitar sons, movimentos, ela precisa buscar o outro de forma funcional para brincar. Como seria de forma funcional? Às vezes a criança brinca, ela fica feliz e faz até às vezes alguns comportamentos estereotipados que não são legais, mas ela fica feliz. Esses comportamentos estereotipados, quem me acompanha aqui nas redes sociais, eu falo muito sobre isso, na questão do autismo, mas agora não vou entrar nisso. Mas ela pode ficar feliz, animada, tá? E dar pulinhos ou sorrir, mas aí ela senta do lado da criança ou ela tenta de alguma forma brincar, mas ela não consegue fazer a brincadeira com função. Vão brincar de comidinha, vão brincar, eu corro, agora você corre atrás de mim, eu corro atrás de você. Brinca do lado, mas não brinca junto, ok? É uma criança que tem um nível de frustração muito rápido, rapidamente ela se frustra, isso não é legal. Uma criança com 2 anos, ela tem frustração? Tem, mas algumas crianças se mostram mais imaturas. Ela é imatura no comportamento, ela se comporta mais como um bebê. Ela tem dificuldade com a questão dos barulhos, ela tem alguns comportamentos estereotipados, isso não é para ter, certo? Criança com 2 anos, ela brinca com o outro e não só ao lado do outro, ok? Uma criança com 2 anos, ela fala frases de 2 e até 3 vocábulos. Ela está falando em torno de 200, 250 vocábulos, ou seja, 250, 200 palavras. Ela tenta buscar um diálogo, é claro que o adulto vai intermediar um pouco, ela vai ter algumas troquinhas de fonemas, mas ela tenta trazer um diálogo já. A criança de 2 anos, ela imita no social, nos comportamentos e imita nos sons, na fala, faz as duas coisas ao mesmo tempo de imitação, e isso quando o outro solicita, ela já imediatamente faz esse movimento. Uma criança de 2 anos tem um tempo de atenção encurtado? Tem, mas ela consegue começar e terminar uma atividade curta. Então, se a criança desvia com muita facilidade, não termina o que está fazendo ali na brincadeira com o outro, isso também é um sinal de alerta. Ela tem que brincar com função, então ela não tem que ficar com o carrinho só girando e olhando a roda do carrinho e girando, ou pegando a boneca e olhando o braço, o detalhe. Ela tem que brincar com função. Como que a gente brinca com o carrinho? O caminhão, a gente coloca as coisas no caminhão e vamos levar os animais dentro do caminhão até a fazenda, por exemplo. Brinca com boneca, vamos dar banho. Ela tem que brincar com função.
Ah, doutora Marcele, o meu filho faz isso, mas ora ele faz, ora não. Ele faz alguns itens do que você falou de errado, alguns itens do que ele falou, do que você falou que são certos. Opa, mas ele tem um atraso na fala? Ele faz algumas coisas do que eu falei, mas ele tem uma fala esperada para a idade? Ele está falando essa quantidade que eu pontuei? As pessoas entendem o que ele fala? Quando você vai comparar, claro que cada criança tem a sua individualidade, mas quando você vai comparar as crianças no geral da idade dele, elas estão mais maduras na comunicação, na linguagem, na socialização e na fala? Isso é um sinal de alerta e você precisa buscar um fonoaudiólogo que atue com fala e linguagem. E se esse fonoaudiólogo, através dos testes clínicos, porque não vai olhar só a fala, vai olhar toda a questão do comportamento social, perceber que a justificativa pode ser além da fonoaudiologia, ele vai encaminhar para os profissionais necessários e aí, de repente, outros profissionais vão entrar em ação. Busque sempre ajuda antes dos 3 anos, por conta da primeira poda neural. Quem me acompanha aqui também nas redes sociais, no meu canal do YouTube e no meu Instagram, sabe que eu já falei sobre a poda neural. Procura aí nos vídeos que você vai encontrar. E antes da poda neural, quando a gente estimula comportamentos positivos antes da poda neural, a criança só tem a ganhar e as respostas são ainda mais rápidas. Então, se você percebe alguma dificuldade nesse sentido, não ouça ninguém dizendo: não, é normal, espera um pouquinho, coloca na escola, vai resolver, dá um ventinho. Não. Criança com 2 anos, que não tá falando pouco, que nem chega perto de 250 palavras e não junta pequenas frases, opa, atraso de fala e linguagem, você precisa de ajuda imediatamente, buscar ajuda imediatamente para o seu filho.